Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja recorda a conversão de São Paulo. Paulo ele perseguiu os cristãos. Alguns historiadores afirmam que ele esteve no momento em que Estevão foi martirizado, onde os judeus lapidaram, jogaram pedras sobre Estevão como o primeiro mártir no cristianismo. Deu a vida pela fé em Cristo. E Saulo provavelmente estava ali nessa cena de perseguição. Depois ele fazia por zelo a lei, por tudo que ele aprendeu na sua fé judaica. Para ele perseguir os cristãos era um bem. Ele achava que estava agradando a Deus. Mas tem talvez aqui a maior conversão da história do cristianismo e do judaísmo. Devemos sublinhar que Paulo muda de vida, muda de rota, se converte, porque ele se colocou à disposição para ouvir Jesus e mudar de pensamento. Assim ele altera, ele muda de vida. Irmãos e irmãs, quando ele escuta a voz de Cristo a caminho de Damasco, a vida de Saulo muda para sempre. Ele nunca mais será o mesmo. Se nós também permitirmos ouvir a voz de Deus, a nossa vida pode ser mudada. Às vezes nós estamos fazendo algo com a nossa convicção, com o nosso jeito de ser, e Deus pode estar mostrando uma outra resposta, um outro caminho, um outro modo de agir. Vale reconhecer que São Paulo, ele não conheceu Cristo como Pedro, Tiago, João, né? Ele escuta falar de Jesus, mas não houve esse convívio, esse seguimento. E ele se torna, depois da conversão, um dos seguidores mais fervorosos. O coração de Paulo é inflamado pelo Espírito Santo. Ele se torna um grande apóstolo. Segue Jesus Cristo e se faz missionário de Cristo. Mesmo sem ter tido o conhecimento pessoal, ele conheceu Jesus pelo testemunho dos demais apóstolos. Irmãos e irmãs, devemos aprender com Paulo, na sua conversão, a coragem de admitir o erro. Ele vai também nos ensinar que nós devemos rever as nossas escolhas, as nossas atitudes, sobretudo na capacidade de escutar. Às vezes, quando nós recebemos uma crítica para a construção da nossa pessoa, da nossa personalidade, para ser um cristão melhor, para ser um homem, uma mulher melhor, a gente precisa, às vezes, ouvir, silenciar, depois, em oração, estar também pensando se a pessoa tem de fato verdade no que ela está nos dizendo, nos corrigindo ou não. Às vezes a gente tem que dizer, olha, eu não sabia do que você está me dizendo, vou observar e depois dar uma resposta. Olha, você tinha razão, mudei de ideia, mudei para melhor a partir do seu conselho. Então nós somos chamados a escutar para converter, para crescer, para santificar. Mas a primeira escuta para a nossa mudança, para uma vida nova, é ouvir a voz de Deus. E é importantíssimo estar disposto a mudar de ideia quando Deus literalmente nos derruba no chão, como aconteceu com Paulo a caminho de Damasco.
No livro dos Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo testemunha o momento da sua conversão com as seguintes palavras: Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui Paulo entende que perseguir os cristãos é perseguir a Cristo. E ele vê o testemunho da comunidade reunida em meio à perseguição, com alegria, com fé, com entusiasmo, sem desistir diante das dificuldades, sem desistir diante da perseguição sangrenta. A conversão de Paulo é um caminho, são etapas percorridas. E quando ele escuta essa voz de Cristo, ele muda totalmente a sua vida. Irmãos e irmãs, nos escritos de São Paulo, ele ainda diz, na carta aos Colossenses, pedindo que a gente possa viver com perdão, com gentileza de espírito, com humildade. O apóstolo afirma: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de entranhada misericórdia, de bondade, de humildade, doçura e paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Toda vez que tiverdes queixa contra outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. No encontro com Cristo, o coração de São Paulo se reveste de misericórdia para com todos. E ele ensina os cristãos a perdoar, a amar e a seguir o seu caminho. Possamos nós também oferecer sempre a reconciliação, o perdão ao nosso irmão. Que possamos crescer e que Cristo cresça em nós. Crescer é abrir espaço a Deus. É o que Paulo nos ensina. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que o Senhor Jesus possa viver inteiramente no nosso coração, na nossa vida, na nossa fé. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Com a intercessão de São Paulo apóstolo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.